Boa tarde a todos e todas. Sou professora Lueli Nogueira Duarte Silva, atualmente diretora da Faculdade de Educação da UFG e também presidente do Fórum DI. Agradeço ao convite feito pela professora Giovana Reis para estar aqui, mesmo que remotamente, participando da reunião do GT de Educação do PROINFES. Espero poder contribuir com as discussões de vocês a respeito da formação de professores, das nossas preocupações, compartilhar com vocês um pouco das nossas preocupações e também porque as entidades do campo pedem, solicitam, defendem a retomada da Resolução 2 de 2015 e, ao mesmo tempo, a revogação das resoluções 1 de 2019 e 2 de 2019 e 1 de 2020, conhecidas como BNC Formação. Para falar com vocês e para que eu não me perca, eu achei melhor escrever um texto, em que vai mais ou menos situar, contextualizar a questão da 2 de 2015 e, na sequência, o porquê da revogação, da importância da revogação dessas outras duas resoluções aqui mencionadas. Bom, o texto ele é intitulado Sentido da Formação de Professores na Universidade, uma análise a partir das resoluções CNE-CP 2 de 2015, 2 de 2019 e 1 de 2020. Esse texto pretende abordar o sentido da formação nas instituições de ensino superior, especialmente nas universidades públicas brasileiras. E as diretrizes curriculares de formação de professores, Resolução CNE 2 de 2015 e as resoluções CNE-CP 2 de 2019 e 1 de 2020, com o objetivo de compreender aquela que coaduna com a construção de um projeto de nação soberana e Estado democrático de direito. Entendo as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores como um conjunto de princípios, fundamentos, desenho curricular e normas, com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 96, definidas pelo Conselho Nacional de Educação, que visam instruir e orientar as políticas, a gestão, os programas, os cursos de formação e as instituições formadoras, a fim de garantir a construção de um projeto de educação nacional e a efetivação do Sistema Nacional de Educação, de modo articulado e em regime de colaboração entre os entes federados e os sistemas educacionais de ensino do país. Pensar a formação docente nas instituições de ensino superior é essencial para a construção do projeto de educação nacional, que, aliado à criação do Sistema Nacional de Educação, visa assegurar, instituir e normatizar a formação inicial e continuada de professores, respeitando as diferenças e singularidades de cada estado e instituição, de modo a garantir a qualidade do ensino, o acesso à permanência na escola em todos os níveis e modalidades, erradicar o analfabetismo, alcançar as metas do Plano Nacional de Educação e valorizar os profissionais de educação, entre outros. A formação docente, tendo por eixo o compromisso social, político e ético, pode corroborar efetivamente para a consolidação de uma nação soberana, democrática, justa, inclusiva, bem como para a emancipação dos indivíduos e grupos sociais. Desse modo, pensar a formação de professores implica a possibilidade de pensar a construção de um projeto de nação soberana e de Estado democrático, na medida em que, de modo geral, educação e sociedade se articulam íntima e dialeticamente, e de modo específico, essa relação engloba as interfaces entre universidade, formação, escola e sociedade. Historicamente, verifica-se que mudanças sociais, econômicas e políticas provocam mudanças na concepção, na organização, no funcionamento da educação escolar, bem como nas bases curriculares, avaliativas, na natureza e na concepção de formação de professores. Isso significa que o conjunto de políticas ou reformas educacionais que foram implementadas após o impeachment da presidenta eleita Dilma Rousseff apresentam nexos
com as reformas instituídas a partir dos anos de 1990 no país, especialmente no governo de Fernando Henrique Cardoso, notadamente marcado pelo neoliberalismo e pela centralidade do mercado. Parto do pressuposto de que a educação como uma prática social e histórica encerra uma contradição ou uma tensão entre a necessidade de garantir a adaptação do indivíduo à sociedade e, ao mesmo tempo, possibilitar-lhe tornar-se um sujeito emancipado. Esse pressuposto implica, de imediato, entender que a educação não pode e nem deve estar à mercê dos desejos dos imperativos do mercado de trabalho, visto que o processo educativo e formativo do ser humano, de modo geral, e o escolar, de modo específico, visa formar o ser humano para essa sociedade, para essa cultura, porém, ao mesmo tempo, formar um sujeito capaz de pensar, interpretar, criar e recriar a si mesmo e o mundo. Como nos ensina Paulo Freire, abre aspas, a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo, fecha aspas. Esse entendimento se contrapõe a uma educação e formação voltada para o mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo e contraditoriamente não a exclui. Haja visto que formamos sujeitos pensantes e críticos desta e para essa sociedade, porém com a finalidade de contribuir para a emancipação e para a transformação social. A formação na universidade, por sua vez, envolve o acesso e a apropriação do conhecimento cultural produzido pela humanidade. Cultural em seu sentido amplo, significa toda a produção material e imaterial, daí todo o conhecimento científico, filosófico, técnico, tecnológico, artístico, estético produzido pelo homem. Envolve conhecimento teórico e prático, o saber e o fazer, o ensino e a pesquisa, o pensar e o agir. Esse conjunto de conhecimentos são fundamentais e essenciais à formação docente. Em outras palavras, a formação docente voltada à formação cidadã. Essa concepção de formação docente, bem como a natureza e o sentido da formação nas instituições de ensino superiores, estão, a meu ver, em consonância com as diretrizes curriculares nacionais de formação de professores ou dos profissionais da educação, elaborada pelo CNE, que é a Resolução 2 de 2015. A seguir, pretendo realizar uma breve análise da Resolução 2 de 2015 para expor as razões que levam à defesa da retomada da implementação dessa resolução e movimentos e lutas pela revogação da Resolução 2 de 2019 e 1 de 2020, que também serão objeto de análise na sequência. Resolução CNE 2 de 2015. As DCNs, também como são chamadas, de 2015, aplicam-se à formação de professores para o exercício da docência na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Compreende a docência, abre aspas, como ação educativa e como processo pedagógico intencional e metódico, envolvendo de modo similar o arcabouço de conhecimentos apresentados anteriormente. Para essas diretrizes, a formação inicial e a formação continuada destinam-se respectivamente à preparação e ao desenvolvimento de profissionais para a função de magistério na educação básica em suas etapas, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e em todas as modalidades, englobando inclusive a gestão educacional do sistema de ensino e das unidades escolares de educação básica. Propõe que os cursos de formação inicial, respeitando a diversidade nacional e interdisciplinar, devem oferecer, primeiro, núcleo de estudos de formação geral, abrangendo as áreas específicas e interdisciplinares, bem como do campo educacional. 2. Núcleo de aprofundamento e diversificação de estudo das áreas de atuação profissional, específico da profissão. 3. Núcleo de estudos integrados para o enriquecimento curricular. As DCNs de 2015 tratam da formação inicial e continuada de modo articulado e integrado,
defendem a gestão democrática, abordando ainda a valorização dos profissionais da educação, carreira e salário, e este contingente com a lei que estabelece o piso salarial. Esses pontos representam, inclusive, um avanço no campo das políticas educacionais, na medida em que tratam da formação, sem se descuidar das questões que envolvem a valorização, a carreira e o salário dos profissionais da educação. Outro avanço importante é que essas DCNs contemplam todos os profissionais que trabalham na educação, respeitando-os e valorizando-os ao incorporá-los no âmbito da lei. Por fim, é importante destacar que essas DCNs, que são as de 2015, são resultados de debate coletivo com as entidades e membros da sociedade civil. Portanto, traduzem o entendimento coletivo da concepção, dos princípios e das bases curriculares da formação docente. A seguir, resolução CNSP 2 de 2019 e 1 de 2020. As DCNs de 2019, aprovadas em dezembro de 2019, e a 1 de 2020, aprovada em outubro de 2020, revogaram as DCNs de 2015 que eu acabei de apresentar. Porém, a implementação dessas novas diretrizes tem encontrado muitas resistências, críticas e rejeição no meio educacional. Foram impostas sem nenhum diálogo ou discussão com as agências formadoras, as instituições, as entidades, os docentes e os discentes. As DCNs de 2019 e 2020 não apenas fragmentam a formação ao separar a formação inicial da continuada, como também apresentam uma concepção tecnicista e pragmática, com ênfase na instrumentalização do fazer e do saber docente, visto que concebem a formação docente como referência para a implantação da Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica, BNCC. Ou seja, a formação passa a ser atrelada aos conteúdos escolares, caracterizando uma compreensão estreita e limitada ao que ensinar e ao como ensinar. Embora seja necessário ao professor ter domínio de seu conteúdo e das técnicas e metodologias de como ensinar tal conteúdo, ser professor não se restringe apenas à dimensão técnica da profissão. Ser professor envolve também uma dimensão ética, política e social, que advém de conhecimentos filosóficos, históricos, sociais, psicológicos, estéticos, enfim, culturais. Essas duas resoluções integram a proposta de formação de professores da educação básica, que tem como centralidade o conceito de competências. Segundo Dias e Lopes, em 2003, o conceito de competências tem suas bases nas teorias curriculares instrumentais já difundidas anteriormente no Brasil e nos Estados Unidos. Na proposta de formação, o entendimento é que o desenvolvimento das competências gerais específicas dos professores, são essenciais para o pleno desenvolvimento das educandos, para garantir a aprendizagem desses alunos. Essa ideia tem por suposto que a aprendizagem ou a qualidade do processo ensino-aprendizagem está diretamente vinculada com as competências profissionais do professor ou da professora. Para tanto, torna-se necessário o domínio de certos conhecimentos e técnicas para se formar o professor. Assim, toda a organização curricular é estruturada em torno do desenvolvimento desse saber fazer, o que acaba caracterizando uma concepção de formação com ênfase muito instrumental e pragmática, mera técnica. Nessa direção, as diretrizes curriculares, tanto para a formação inicial como para a formação continuada dessas duas resoluções, têm como objetivo básico propiciar o desenvolvimento das competências profissionais do professor, que, segundo o documento, se integram e se complementam na ação docente. As competências envolvem principalmente 3 dimensões, sendo conhecimento profissional, prática profissional, engajamento profissional. Além de apresentarem um currículo mínimo,
pautado nas competências profissionais, as DCNs de 2019 e 2020 apresentam uma concepção de formação já superada no meio educacional, que é separar a docência das atividades de gestão e coordenação, bem como ainda separa o curso de pedagogia em duas formações distintas: formação de professores para atuar na educação infantil e formação de professores para atuar nos anos iniciais do ensino fundamental. A gestão, a coordenação, a orientação e o planejamento também passam a ser oferecidas à parte, como uma complementação da formação de professores. As DCNs de 2019 e 20, nesse sentido, propõem uma formação de professores aligeirada, superficial e reducionista, de viés pragmático e instrumentalizador, que não contribui para a melhoria da educação básica, nem para a valorização do magistério e muito menos contribui para a formação cidadã e emancipatória. Ao pôr ênfase no saber fazer, acentua a dimensão da prática, da técnica, em detrimento da dimensão mais ampla, teórica, ética e política. As DCNs de 2019 e 20, nesse sentido, propiciam uma pseudo-formação, como diria Adorno. Em outras palavras, isso significa que a formação posta nessas DCNs vai na contramão do entendimento de formação cidadã e emancipatória aqui defendidas. Configura-se, portanto, em um retrocesso no campo da formação e da educação. Considerações finais. Isto posto, pode-se afirmar que a concepção de formação, além dos princípios e fundamentos presentes nas DCNs de 2015, estão em consonância com a possibilidade de construção de um projeto de educação nacional e de um projeto de nação soberana e de Estado democrático de direito. Assim, defendo essas DCNs como uma política educacional de referência para se conceber a formação de professores nas instituições de ensino superior no país. Nesse sentido, defendo, acho que falo em nome do Forundi, a revogação da Resolução CNE-CP 2 de 2019, bem como da Resolução CNE-CP 1 de 2020, que tratam da formação inicial e continuada de professores da educação básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação, ou a conhecida BNCC Formação. Bom, então, esta é a posição tanto da professora Lueli, como diretora da Faculdade de Educação, como também representante aqui falando em nome do Forundi. Recentemente, participei também como signatária da carta de um manifesto que já tem mais de 500 assinaturas, que deverá ser nos próximos dias aí publicizado, para que é um manifesto que faz o quê? O que ele está pleiteando? O que eu acabei de dizer, a retomada da Resolução 2 de 2015 e a revogação dessas outras duas resoluções, ou seja, da 2 de 2019 e da 1 de 2020. Então é isso, espero que eu tenha contribuído para a discussão de vocês, clareando, né? Eu acho que algumas coisas não são novidades, mas contribuindo aí para o debate, para o entendimento dessa discussão, que eu acho que é da maior importância, e fico muito feliz em saber que o PROIFES está também nesse movimento aí conosco, e espero que a gente possa contar com vocês na luta contra essas duas resoluções e que elas sejam revogadas. Então é isso, muitíssimo obrigada e até mais para vocês e à disposição.